Decidi fazer esse vídeo porque eu queria falar um pouco sobre demissão. Mas não... Enfim, demissão no geral, assim. Não vamos ficar separando as coisas, não. Realmente, porque é muito fácil a gente ter vários pensamentos. É muito fácil a gente falar pras pessoas: você tem que agir assim, você tem que agir assado e não sei o que. Mas quando é que a gente... É bem difícil a gente conseguir seguir. É importante a gente entender. Acho que o primeiro passo que a gente tem que entender é que o ser humano como um todo, não é só eu ou só nesse ambiente de organizacional, a gente não sabe lidar bem com a rejeição. E ser demitido é ser rejeitado. Por mais que a gente não acredite nisso, ou a gente tente entender que é mais fácil, de alguma forma a gente achar que simplesmente foi uma decisão da empresa ou uma decisão financeira da empresa, de alguma forma a gente foi rejeitado. De alguma forma aquela empresa ela não quer mais a nossa presença dentro do ambiente dela. E o poder potestativo de decisão é sempre do contratante, resta a nós aceitarmos essa decisão. Só que tem formas da gente fazer isso que fique menos dolorosa pra gente, porque não vai dar pra ser... Como é que eu vou dizer? Não vai dar pra ser completamente indolor, vai doer em alguma ponta, assim. Vai doer, seja lá porque você vai perder contato com algumas pessoas que você tinha, o contato diário ali, ou seja, de alguma forma financeiramente, ou que eu sou um pai de família, então eu sustento a minha casa, então como é que vai ser? Mas enfim, eu acho que a gente tem que partir do início de que o nosso emprego é uma relação, um relacionamento, como se fosse um relacionamento amoroso. E chega no momento onde simplesmente não dá mais certo. Ou a empresa entende que você não tem mais o perfil para estar dentro da empresa, ou simplesmente você entende que você não tem mais o perfil para ficar naquela empresa. Geralmente quando a demissão parte do empregador, que é o que a gente tá falando aqui, que não é a sua decisão de mudar de vida, é a decisão da empresa não ter mais você no quadro de funcionário dela. A gente para pensar que no início a gente é contratado por competência. Então o empregador ele não sabe se você é bom o suficiente para fazer aquilo, ele não sabe se você realmente vai ter potencial para fazer aquilo. Por isso que aí tem um período de experiência, né, para você realmente mostrar se você é competente o suficiente. Então eu acho que você tem que definir, o primeiro passo sou bom o suficiente a ponto de numa entrevista eu demonstrar minhas competências, e aí durante os 90 dias aí, que é o que as empresas têm, elas conseguem me avaliar e realmente eu consegui provar que aquelas competências que eu falei na entrevista, eu consegui demonstrar elas no dia a dia. Acho que é o primeiro passo. Então, fica menos doloroso quando você consegue provar que realmente você é tão bom quanto você mostrou nas entrevistas. Então, para ficar menos doloroso, a gente tem que pensar que, tipo assim, eu consegui demonstrar nos 90 dias que eu tive de experiência que eu sou realmente tão bom quanto eu demonstrei que eu era na entrevista. Se você passou por essa etapa, parabéns. Então, vamos tentar deixar o seu desligamento ficar um pouco menos dolorido, porque você conseguiu fazer com que as competências que você demonstrou realmente fossem provadas ali no dia a dia e você passou da experiência. Se você não passou da experiência, significa que em algum momento você não conseguiu traduzir em ações as competências que você disse que você tinha na hora da dinâmica, na hora da entrevista ali. O que não é de todo ruim, mas que torna a sua experiência mais dolorida do que aquele que passou da experiência. Passando por esse ponto, a gente tem que entender que a empresa também é responsável pelo seu desligamento. Mas a empresa, de alguma forma, não conseguiu te desenvolver o suficiente nas competências que você não era bom, ou que você não conseguiu demonstrar o suficiente, e ela não conseguiu te desenvolver o suficiente ou conseguir aproveitar as suas competências dentro da organização. Então, fui desligado com 1 ano de empresa. Significa que durante esse 1 ano, a empresa, o seu gestor ou responsável por você, ele não conseguiu te desenvolver o suficiente através de feedbacks, porque o assunto é tentar não ficar tão sério assim, né? Chegar nesses feedbacks, enfim. A ponto de conseguir segurar você dentro da empresa e conseguir manter um profissional. Porque o que as pessoas, elas têm que entender, acho que por um lado da empresa também, é bom entender esse lado da empresa. Não é barato você contratar uma pessoa, você gasta-se muito, e quando a gente fala gasta-se muito dinheiro é porque talvez a gente seja do outro lado, a gente seja o lado que seja literalmente mais escolhido. Porque quando você manda um currículo pra empresa, automaticamente você já escolheu ela. Então, escolhi aquela empresa ali pra trabalhar, então é ela que eu vou trabalhar, nela que eu vou ficar, nela que eu quero me desenvolver. Quando a gente tá falando de processo seletivo do lado da empresa, também existe muito custo. Então existe custo com o funcionário do RH que vai fazer sua seleção, existe custo com contratação, alguém paga o seu exame médico que você vai fazer, existe um custo que a gente chama de linha de aprendizagem. Então você não vai entrar
naquela empresa, já sendo um funcionário extremamente produtivo. Tem um período que você vai demorar para começar a literalmente produzir e gerar algum valor para a empresa e gerar algum reforço financeiro para a empresa. Então também existe um lado de custo da empresa. O problema é que as pessoas, geralmente que estão no cargo, que avaliam outras pessoas, elas querem as pessoas prontas. Então elas têm preguiça de desenvolver as pessoas. E quando eu falo preguiça, é preguiça mesmo, assim, porque o ser humano é uma pessoa... O ser humano é trabalhoso, né? O ser humano é uma pessoa que é difícil de lidar, então o ser humano tem humor, então um dia você tá bem, um dia você não tá bem. O ser humano tem ego, então é difícil você lidar com o ego do outro. É difícil você lidar com os problemas que aquele desenvolvimento vai trazer. Então é muito mais fácil pegar pessoas prontas e ir testando o perfil. Ah, essa aqui funcionou, essa aqui não funcionou, essa aqui funcionou, essa aqui não funcionou. Quando você for desligado de uma empresa, tenta ponderar algum desses lados, assim. Tenta ponderar que você não é um funcionário ruim. Seus valores, as suas competências, a sua visão, talvez elas não tenham sido aproveitadas da forma que elas deveriam ser por aquela empresa. E quando a gente fala que a gente contrata uma pessoa por competência e desliga por comportamento, também é o comportamento da empresa. É a coisa mais triste, assim, que eu acho que existe em algumas empresas, assim. Querer justificar o injustificável. Né? Quando você quer justificar alguma coisa que não tem justificativa. O momento do desligamento do funcionário, o momento final ali de relação entre a empresa e o funcionário, ele não tem que acontecer feedback, ele não tem que... É terrível, porque a gente acaba sendo desligado de uma empresa com um discurso maravilhoso, assim, sabe? Um discurso de mãe que tá abandonando o filho, assim, sabe? Ah, você é ótimo no que você faz. A gente tem ótimas referências de você. Você é extremamente competente. Mentira! A gente tem que parar. É porque é isso que deixa mal as pessoas. É porque na hora do desligamento, ou na hora do término de qualquer relação, a gente vai terminar uma relação. As pessoas, elas querem diminuir a culpa delas e de alguma forma te acalentar. E isso é terrível, porque isso vai foder o seu psicológico de uma forma que você vai sair muito mais destruído do que se você fosse desligado só. Olha, que no momento a empresa ela não precisa mais dos seus serviços. A gente agradece pelo tempo que a gente trabalhou junto, a gente agradece pelo tempo que a gente conseguiu construir uma empresa melhor, a gente construiu uma ótima relação e a partir de agora a empresa não precisa mais dos seus serviços. Acabou. Não tem isso de você é um ótimo funcionário, você é competente, mas é que no momento a empresa está passando por um momento diferente. Não. No momento a empresa não quer mais você dentro da empresa. A empresa não quer mais a sua pessoa no quadro de funcionários da empresa. É muito difícil a gente ouvir que a gente é um ótimo funcionário, que a gente é competente demais, mas que a gente não vai fazer mais parte daquela empresa. Qual é a empresa, em sã consciência, que não quer mais o funcionário dentro da empresa? Se você é competente, se você tem uma ótima postura, se você tem um comportamento adequado, por que você não vai estar na minha empresa? Vocês entenderam como não faz sentido? E por que isso te fode psicologicamente? Faz você se sentir bom, mas não bom o suficiente para estar naquela empresa. Então, como é que você sai bem de uma relação dessa? E aí, a pessoa quer literalmente justificar. E pior do que isso, é a pessoa querer apontar os seus erros nesse momento. Pior do que você querer transformar aquele momento péssimo, você querer diminuir aquele momento péssimo no momento bom, que não tem nada de agradável nesse momento, é você querer dar um feedback na pessoa em relação a isso. Ah, mas é porque você errou aqui. Ah, é porque você errou ali. Se vocês não estiverem concordando com o que eu tô falando, gente, pode descer além em mim. Desce além mesmo. Mas voltando, é você querer dar um feedback na pessoa em relação a isso. É querer falar onde ela errou, onde ela deveria ter acertado. Não é nesse momento. Por favor, não façam isso. Não. Você tinha todo o momento do mundo pra fazer isso. Nesse momento que você decidiu que você tá com seus poucos papéis ali do funcionário, que ele tá numa sala sozinho, você não tem que dar feedback nele. Você não tem que chorar, você não tem que ficar triste. Você tem que ser profissional. E não é o momento. Se você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito isso durante todo o período que passou. Todo um ano que o funcionário trabalhou na empresa, os 9 anos que o funcionário trabalhou na empresa, os 10 anos que o funcionário trabalhou na empresa. Não é nesse momento que você tem que falar pra pessoa onde ela errou.
Esse momento tem que ser o momento neutro. Tem que ser um momento de que ela vai embora e ela reflita com os pensamentos dela, e a empresa também reflita, porque o desligamento também tem muito erro da empresa, viu? A gente não tem que achar que só porque a gente foi mandado embora a empresa tá 100% certa e a gente tá 100% errado. Não! Do mesmo jeito que numa relação a gente não pode culpar 100% o outro. Tem que aí ter uma divisão de culpa, a não ser que você seja muito escroto ou a empresa seja muito escroto, porque no relacionamento geralmente acontece isso, mas não se culpe se você for mandado embora de uma empresa. Tem todos esses fatores aí que talvez em algum momento ninguém tenha ajudado você a pensar. E simplesmente essas coisas acontecem, gente. Vida que segue, bola pra frente. Você não vai ser o primeiro nem o último funcionário da empresa, e a empresa não vai ser a primeira nem a última empresa da sua vida. Acho que fica mais fácil se a gente ficar pensando dessa forma, né? Beleza? Valeu. É isso aí. Bola pra frente.